Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre equilíbrio de complexação, que é o equilíbrio químico aplicado às reações em que ocorre formação de complexos, né? Então, antes eu vou explicar o que são os complexos, mas antes, só relembrando um pouco alguns conceitos que a gente vai precisar aqui para essa aula, que a gente trabalha o equilíbrio com as reações que são reversíveis, né? Então a gente tem o processo direto, o processo inverso. A constante de equilíbrio, ela é produto sobre reagente, já falei isso algumas vezes. Ela é adimensional, né? A gente pode utilizar a concentração quando a substância é pura, né? Quando está sólida ou líquida, a gente considera valor 1, então nem coloca aqui, ou então se colocar, coloca 1, quando está líquido ou sólido. E o que talvez eu não tenha falado com vocês é que quando a gente pode, se a reação é reversível, eu posso estudá-la no sentido direto, eu posso escrever assim, mas nada impede que eu escreva no sentido oposto. Nada impede que eu escreva no sentido oposto, né? A mais B forma C mais D, mas eu posso querer estudar de outra forma, C mais D formando A mais B. A constante vai ser igual? Não, eu tenho uma constante para o sentido direto e eu vou ter outra constante para o sentido inverso. Mas existe uma relação entre elas, uma inversa da outra. Então, a constante do sentido inverso é igual a 1 sobre a constante no sentido direto. Então, sempre que eu inverter uma reação, se eu quiser saber, ou se eu tenho um valor de constante, mas eu quero saber o valor da constante da reação inversa, é só colocar 1 sobre aquele número, certo? E outra coisa é que algumas reações ocorrem em etapas. Então, quando as reações ocorrem em etapas, como aqui, né, eu tenho a primeira etapa e a segunda etapa. Cada etapa tem o seu valor de constante. Eu tenho a constante para a etapa 1 e eu tenho a constante para a etapa 2. Quando eu quero saber para a reação global, que é, às vezes a gente escreve a reação em etapas, às vezes a gente escreve a reação global, eu não quero saber as etapas, eu quero saber a reação completa. Então, qual que é a relação entre essas constantes? Essas constantes aqui, para a reação 1 e para a reação 2, não tem relação alguma, né? Para a etapa 1 e a etapa 2, eu não tenho relação entre elas, a não ser que eu relacione com a global, porque a global, ela é a multiplicação das constantes das etapas. Então, se eu tiver 10 etapas, a constante final vai ser a multiplicação da constante de cada etapa. Então, aqui, 2 etapas. Se eu escrever a reação global, ó, eu tirei os intermediários, que é intermediário H+, e H+, escrevi a reação global HA mais C, formando CH+, mais A-, eu vou ter uma terceira constante, que é a multiplicação das constantes das etapas. O princípio de Le Chatelier, nós já falamos que o equilíbrio se desloca no sentido a minimizar alguma perturbação. Essa perturbação pode ser alteração de pressão, de temperatura ou de concentração. E aí, esses conceitos de equilíbrio podem ser aplicados a vários tipos de reações, como nós já vimos, reações ácido-base e reação de solubilidade. E a gente aplica agora a formação de complexos, né? Nesse equilíbrio agora que a gente vai estudar, são reações em que ocorre a formação de complexos metálicos. E o que é um complexo metálico? Um complexo, eu tenho um metal que está ligado a um ligante por ligação covalente. Observem aqui, gente, eu tenho cobre. O cobre, quando ele se liga a metal, cobre é metal. Quando ele se liga a um ametal, deixa opa. Quando ele se liga a um ametal, peraí. Né? Aqui está minha tabela periódica. Toda vez que eu tenho um metal que se liga a um ametal, esse tipo de ligação a gente fala que é iônica, ocorre transferência de elétrons. Mas observe que aqui o cobre já transferiu seus elétrons, ele já está 2+. A reação iônica é justamente o cobre perder ou doar 2 elétrons para alguém aqui, ele já doou e já virou cobre 2+, isso já aconteceu. E aí agora, o que acontece é que vai ter
um outro composto, que é o que a gente chama de ligante, no caso NH3, que tem par de elétrons livres. O NH3, o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada, ele fica desse jeito. E ele faz esse tipo de ligação com o hidrogênio, ó, NH3. Quando acontece isso, o nitrogênio ficou com 8 elétrons na última camada, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e sobrou um par de elétrons aqui ainda. Esse par de elétrons, ele doa para o cobre e vai ocupar no cobre orbitais vazios. Os metais, eles têm orbitais vazios, então ele compartilha esse par de elétrons com o cobre, ocupando orbitais vazios no cobre. E olha só, são 4 NH3. Então, eu vou ter 4 NH3 com par de elétrons livres que vão compartilhar seu par de elétrons com o cobre. Todos esses pares de elétrons estão ocupando orbitais livres no cobre. Então, se está ocorrendo esse compartilhamento, esse par de elétrons agora ele é compartilhado entre o nitrogênio e o cobre. Esse tipo de ligação é covalente, ao contrário do que a gente viu, né, na química até agora, que o cobre, quando se liga a alguém daqui, ele faz uma ligação iônica, porque ocorre transferência. Por que é iônica? Porque ele transfere elétrons. 2+ significa que ele pegou 2 elétrons e doou para alguém aqui. Só que depois que isso aconteceu, o cobre ficou com orbitais livres e esses orbitais recebem pares de elétrons de outros compostos. Esses outros compostos a gente chama de ligantes. E aí forma o que a gente chama de complexo. Observe que esses pares de elétrons, eles são compartilhados. Deixa eu colocar aqui de novo. Esses pares de elétrons, eles são compartilhados, mas não são doados. A carga, olha que no final eu vou ter um cobre, 4 NH3, igual eu fiz aqui, mas a carga continua, porque eu não doei nenhum elétron para o cobre para tirar essa carga aqui. Ele continua, ele perdeu. A carga se mantém. O que acontece é que ele está acomodando pares de elétrons de outro composto. No caso, o NH3, no caso de 4 compostos, que são 4 NH3, que é o que a gente chama de ligante. Par de elétrons livres. O ligante, ele tem par de elétrons livres que ele compartilha com o metal. E esses pares de elétrons ocupam orbitais vazios. E por isso, a gente fala que a ligação é covalente. E a carga que o metal tinha, ela se mantém. Pode ser que ele não pode... O complexo ele pode ter carga ou não, né? Então, por exemplo, aqui a gente está acostumado a ver o potássio. O potássio, ele está aqui no grupo 1, ele doa um elétron, ele fica K+, né? Vocês já devem ter visto isso. Olha aqui, ele está fazendo complexo com 6 moléculas de água. Por quê? A água, como que é a água? O oxigênio tem 6 elétrons na última camada, né? E aí ele faz o quê? Ele compartilha aqui com o hidrogênio. H2O, tá certinho aqui, né? Na verdade não é linear assim, mas é só para mostrar o que eu quero. Essa água vai doar par de elétrons para o potássio. Vai doar não, vai compartilhar. Isso vai acontecer com 6 moléculas de água que tem par de elétrons livres, vão compartilhar esse par de elétrons com o potássio. O potássio perdeu um hidrogênio, continua lá, um elétron, continua lá K+, mas ele tem orbitais vazios que vão acomodar esses pares de elétrons livres da água e de 6 moléculas de água. Então, a gente passa a ter um complexo. A gente pode ter... então, aqui eu tenho um potássio e 6 H2O. Esse maisinho aqui significa que o potássio, a carga do potássio é mais. A mesma coisa, o sódio, que também é grupo 1, perdeu um elétron e está formando complexo com água. O cádmio perdeu 2 elétrons, está formando complexo com a água também, 6 moléculas de água. Então, a formação de complexo envolve um metal, olha, cobre é metal, potássio é metal, sódio é metal, cádmio é metal.
E ligante, esse ligante é quem vai ter o par de elétrons livres. O ligante, obrigatoriamente, ele tem que ter um par de elétrons livres que ele vai compartilhar com o metal. Então aí a gente forma um complexo. Então os elétrons do ligante ocupam orbitais livres do metal. A fórmula geral é essa, é o metal, né, aqui ó, cobre, potássio, sódio, cádmio, ligado ao ligante, que pode ser um, pode ser dois, pode ser 6, pode ser 4, pode ser um só também. Então, ao ligante, e N é o número de ligantes que estão ligados ao metal. E aí, então, definição de composto de coordenação complexo. Espécie em que o íon central, geralmente um cátion, então geralmente é um metal que formou um cátion já, ele já doou um par de elétrons, é rodeado por um certo número de ligantes que podem ser moléculas neutras ou ânions. E aí, quando elas são moléculas neutras, a carga se mantém. E outra coisa, a gente costuma escrever os complexos dessa forma, ó, metal, aqui está o metal, H2O6, poderia ser aqui o potássio, igual a gente fez antes, coloca o colchete e essa carga aqui fora. Essa carga aqui fora corresponde à carga do metal não, do complexo, porque às vezes isso aqui pode ser um ânion e a gente tem que fazer o balanceamento das cargas, né? Então é só para mostrar que quando a gente quer diferenciar de um cátion ou de um ânion, a gente escreve cátion e ânion como? Escreve e coloca a carga em cima. Como é que eu vou saber que aquilo é um cátion, é um ânion ou é um complexo? O complexo a gente coloca o colchete e depois do colchete coloca a carga. E aí eu sei, então, tem colchete, tem carga, isso é um complexo, não é um cátion nem um ânion, né? É formado por cátion, isso aqui é um cátion, um metal, e aqui pode ser uma molécula neutra ou um ânion, é formado por isso, mas tudo isso aqui eu não chamo de cátion e eu não chamo de ânion, embora tenha carga. A gente tem aqui um complexo, né? Então, por isso coloca o colchete para diferenciar. E quantos ligantes um metal consegue? Porque às vezes eu falei que pode ser um ligante, dois, né? Enfim, o número de ligantes que cabem em volta de cada metal depende do metal, da configuração dele eletrônica, do número de camadas que ele tem, né? Do tamanho dos ligantes, porque às vezes tem ligantes que são muito grandes, isso a gente vai ver. E normalmente os números mais comuns são pares de ligantes em volta de um mesmo metal. 2, 4 e 6 são os números mais comuns. Então aqui eu mostrei para vocês o cobre com 4 ligantes, o potássio com 6 ligantes. Poderiam ser 2, poderia ser 1, né? Então assim, normalmente são números pares, mas isso pode variar. O íon central, que normalmente são metais de transição, que é aquele que vai receber os pares de elétrons, e normalmente está lá entre o cromo e o zinco. E os ligantes, como eu falei, são moléculas neutras ou íons negativos. E aí aqui, por exemplo, o cobre com NH3, que eu já mostrei. Aqui nesse cobre e NH3. Quem é o íon central? É o cobre. Então aqui, quem é o íon central? É o cobre 2+. E quem é o ligante? É o NH3. O ligante é o NH3, que está em números de 4. Eu tenho 4 NH3. E aí os complexos, como eu falei, eles podem ser neutros ou carregados. Por exemplo, aqui eu tenho um complexo da platina, que é o meu átomo íon central, formando complexo, olha só, com ligantes diferentes, inclusive, cloro e NH3. Deixa eu fechar isso aqui. A platina, deixa eu vir aqui. A platina, ela é 2+, o cloro, ele é 1-, e o NH3 não tem carga. Como eu tenho 2 cloros, ó, eu tenho uma platina, carga 2+. Eu tenho 2 cloros, fica o quê? Carga 2-. Eu tenho 2 NH3 que não tem carga, então é 0. No final, quando eu junto esses todos em um complexo só, que são esses aqui, isso aqui fica o quê? Mais 2 menos 2, 0. Então vira uma molécula neutra. Quer dizer que não tem cátion nem ânion aqui? Não, tem cátion
e tem ânion, mas eles se neutralizaram. E aí o que acontece é que o NH3 tem par de elétrons livres, ele vai compartilhar esse par de elétrons com a platina, mas o cloro é grupo 17, o cloro, gente, ele também tem par de elétrons livres, ele vai compartilhar a par de elétrons também com a platina. Então não necessariamente o metal ele vai receber pares de elétrons de só um tipo de ligante, igual a gente viu o cobre com 4 NH3. Ele pode receber pares de elétrons de ligantes diferentes. O que a gente mais trabalha são aqueles com o mesmo ligante, tá? Agora aqui eu tenho o cobre, que é 2+, né, a carga dele, e a água, que não tem carga. Quando eu junto em um complexo, então, em que a água está, 6 moléculas de água estão compartilhando par de elétrons com cobre, a carga fica 2+. Olha aqui, do lado de fora do colchete. Por quê? Para me mostrar que isso é um complexo, isso não é um cátion. Então, eu tenho aqui a carga 2+, que é a do cobre. Não ocorreu anulação de carga aqui aconteceu. Aqui não. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho ferro, que é 3+, um ferro só. E eu tenho cianeto, que é carga menos, e são 6. Então, o ferro é 3+. Se eu tenho 6 cianetos, eu tenho quantas cargas negativas aqui? Eu tenho 6. No balanço, isso aqui fica como? 3-. Então, qual que é a carga desse complexo? 3-. Percebem? Então, não necessariamente a carga do complexo é a carga do metal. A gente tem que fazer esse balanço aí. E quando a gente tem um complexo em que não tem carga, ele é neutro, a gente chama de composto de coordenação, que é aquele exemplo de cima. Quando a gente tem com carga, a gente chama de íons complexos. Então é um íon complexo. Eu não falo que é cátion, nem falo que é ânion, eu falo que é um íon, isso é um íon complexo e isso também é um íon complexo. Não é complexa essa matéria, né, gente? Tá dando para entender? Espero que sim. E aí, voltando, quando eu falei com vocês sobre ácido e base, eu falei que existem mais de uma teoria que define ácido e base, e o que acontece? A gente tem Arrhenius, a gente tem Bronsted-Lowry e a gente tem Lewis. O que acontece é que uma teoria, ela engloba a anterior e aumenta o número de compostos que podem ser considerados como ácido e base. Então, Arrhenius falava o quê? Que ácido é aquele que quando joga na água libera H+. Base é aquela que joga na água e libera o H-. Isso é um grupo. Aí depois veio o Bronsted-Lowry e falou que ácido é quem doa próton e base é quem recebe próton. E aí o que ele fez? Ele aumentou o número de compostos que poderiam ser considerados como ácido e base. Por exemplo, hoje a gente tem NH3, que a gente considera como uma base, e ela não libera o H-, enfim. E aí depois de Bronsted-Lowry veio Lewis, e aumentou mais ainda o número de compostos que a gente pode chamar de ácido e base. Ele falou que ácido é aquele composto que recebe um par de elétrons e base doa um par de elétrons. Olha só, eu acabei de falar que NH3 para Bronsted-Lowry é base, por quê? Segundo Bronsted-Lowry, base é aquele que pode receber um próton. NH3 pode receber um próton? Pode, forma NH4+. Então, segundo Bronsted-Lowry, é uma base. Segundo Arrhenius Não, porque segundo Arrhenius, para ser base, quando joga na água, libera OH-. Aqui eu não tenho OH-. Agora, então quando a gente trabalha com ácidos e bases, quando a gente trabalhou em equilíbrio, até essa definição aqui nos atende bem. A gente consegue fazer quase tudo. Para a gente estudar compostos de coordenação, a gente precisa de considerar a definição de Lewis. Então, enquanto para Bronsted-Lowry, base era aquele que podia receber um próton, para Lewis, base é aquele que pode doar um par de elétrons. Então, agora, ao invés de eu considerar que ele vai receber um próton, que é o que a gente considerava lá com Bronsted-Lowry, agora eu vou considerar que ele vai doar um par de elétrons. E o ácido é quem vai
receber um par de elétrons. E olha só, a gente acabou de ver complexo em que o NH3 compartilhava um par de elétrons com cobre. Então, quem é meu ácido de Lewis aqui? O ácido de Lewis é o cobre, porque ele está aceitando o par de elétrons do NH3. E quem é a base? É o NH3, porque ele está doando um par de elétrons, compartilhando. Então, quando a gente fala em compostos de coordenação, o ácido, que é quem recebe um par de elétrons, é o nosso metal, costuma ser o íon central. O íon central é um ácido de Lewis. O ligante, que é quem compartilha o par de elétrons, é o que a gente chama de base de Lewis. Então, essa ligação para formar complexos nada mais é do que uma ligação ácido-base quando a gente considera o conceito de Lewis. Então, é a ligação do átomo central com o ligante, envolve interações do tipo ácido-base. Então, como eu falei, segundo Lewis, o ácido é aquele que recebe um par de elétrons, é o nosso íon central, o nosso metal, e a base é aquele que doa par de elétrons, é o nosso ligante. Então, e para atuar como ligante, eu já falei com vocês desde o início, a espécie ela precisa ter pelo menos um par de elétrons livres. Eu preciso que tenha um par de elétrons, como tem no NH3, tem no H2O, tem no cloro, que a gente já viu até agora. E aí, esse complexo, ele pode ser... o produto, quando a gente reage um ácido com uma base de Lewis, quando a gente reage esses dois, a gente forma um complexo, que ele pode ser polinuclear ou mononuclear. Polinuclear, ele pode ter mais de um átomo central, que é o que a gente chama de núcleo, e até um ou mais ligante. A gente até viu já um complexo com mais de um ligante, né? Tava a platina com NH3 e cloro. Mas o que a gente mais estuda, como eu falei, quando a gente inclusive falou desse da platina, é que esse mononuclear, que é um átomo central, um núcleo, é o que a gente tem maior interesse, é o que a gente vai focar mais. E aí os compostos de coordenação, né? Como eu falei, a maioria aqui, ó, igual eu mostrei, tem o cobre, que já perdeu seus 2 elétrons e está se ligando com 4 moléculas de água. As moléculas de água têm par de elétrons livres, que compartilham esse par de elétrons com o cobre. Esses pares de elétrons vão ocupar orbitais livres que tem, por isso é muito comum com metais de transição. Os metais de transição, eles costumam ter esses orbitais livres por causa das subcamadas, né, D, subníveis, do D, F, que costumam estar por ali, enfim, D mais, F não, enfim. Então, e qual que quando a gente fala em complexos, a gente define ele também pelo número de coordenação. O que é o número de coordenação? É o número de ligações covalentes que o metal consegue fazer. Como eu falei com vocês, ele consegue se ligar normalmente, números pares, é o número de ligantes que ele consegue se ligar. Não. O número de ligantes não, o número de ligações, porque às vezes com o mesmo ligante ele faz mais do que uma ligação. Então aqui, por exemplo, eu tenho um metal que está recebendo 2 pares de elétrons. Então, qual que é o número de coordenação dele? 2. Esse metal aqui está recebendo 4 pares de elétrons. Qual que é o número de coordenação dele? 4. Esse aqui também está recebendo 4, número de coordenação 4, e 6, número de coordenação 6. O que eu quero chamar a atenção é que não necessariamente um metal que tem número de coordenação 2, quer dizer que quando eu falo que ele tem número de coordenação 2, significa que ele é capaz de receber 2 pares de elétrons. Não necessariamente precisa ser de 2 ligantes diferentes. Às vezes acontece do mesmo ligante, né, uma molécula maior assim, compartilha um par de elétrons aqui e o outro aqui. A mesma molécula compartilha 2 pares de elétrons. Aqui, ó, eu tenho... então eu tenho, ele continua sendo o número de coordenação 2. O número de coordenação é o número de elétrons que um metal consegue receber. E aí eu falei aqui, voltando lá, isso depende, não é igual a gente olhar uma tabela periódica e saber, esse aqui doa 1 elétron, esse recebe 1. Olhando a tabela periódica, a gente já tem mais ou menos noção, né, considerando a regra do octeto, quem doa, quem recebe elétrons e quantos. Aqui,
No caso dos metais, o número de coordenação, no caso dos complexos, o número de coordenação ele depende da configuração do íon, da configuração eletrônica, né? Do número de orbitais livres que ele vai ter, do tamanho dele, do tamanho do ligante também, porque o ligante também influencia nisso. E, né, então, como eu falei, os números mais comuns são 2, 4 e 6. E aí a geometria, coloquei aqui embaixo, né, dos complexos. E aí, e os ligantes? Aqui eu falei do átomo central, ele tem número de coordenação e tudo, e ele vai formando de acordo com o número de ligantes, ele tem a configuração, fugiu o nome, né? A geometria. O ligante, ele pode ser classificado o ligante, que é aquele que doa par de elétrons, ele pode ser classificado em monodentado e polidentado. O que é monodentado? É aquele que só doa um par de elétrons, ele só tem um par de elétrons que ele consegue doar, um ponto de ligação com o metal. Aqui, por exemplo, o cianeto, que tem um par de elétrons que ele doa, deixa eu pegar aqui. Eu tenho o cianeto, que vai ter um par de elétrons. Ele tem mais, pois ele tem mais. Não, mas ele é um par de elétrons que ele vai vir e vai doar. Vai compartilhar aqui com a prata. E aí vai vir outro e vai compartilhar com a prata também. Como ele é Cn-, quando a gente faz o complexo, ó, duas cargas negativas e uma positiva, o complexo tem uma negativa, né? Um mais. 2 menos vira 1 menos. E aí, então, o cianeto, ele pode até ter mais par de elétrons livres, mas ele só compartilha um par de elétrons. E aí, por isso que quando vai se ligar, eu preciso, então, de 2 cianetos. E, então, ele é monodentado, ele só tem um ponto em que ele se liga, né? Como se a gente pensa, ele só tem um dentinho para se prender aqui na prata. E por isso a prata tem número de coordenação 2, a prata tem número de coordenação 2, quer dizer que ela pode receber 2 pares de elétrons. Mas o cianeto, ele é monodentado, ele só compartilha um par de elétrons. Então o que eu faço? Pego outro cianeto. Então, prata é o meu íon central, tem número de coordenação 2. Cianeto é o meu ligante, ele só compartilha um par de elétrons, então ele é monodentado e por isso a gente utiliza 2 cianetos aqui. Os ligantes polidentados costumam ser orgânicos e são aqueles que têm mais de um ponto, eles podem compartilhar mais do que um par de elétrons. Aqui, por exemplo, eu tenho etileno de amina, que esse aqui é o mesmo composto, tem duas aminas, né? Cada nitrogênio tem um par de elétrons e ela consegue compartilhar esses 2 pares de elétrons com o mesmo metal. Então agora, ao invés de eu precisar de 2 compostos, igual eu precisei aqui de 2 cianetos, por exemplo, vamos considerar a prata mesmo, a prata tem número de coordenação 2, então ela pode receber 2 pares de elétrons. Nesse caso aqui, eu não preciso de 2 ligantes. Por quê? Porque o mesmo ligante tem 2 pares de elétrons para compartilhar. Ao contrário do exemplo de cima, o cianeto ele é monodentado, então ele só compartilha um par de elétrons, só doa um par de elétrons para prata. O nitrogênio não. O nitrogênio ele vai doar a etileno de amina, ela tem 2 pares de elétrons que ela pode doar. Então ela vai doar esses 2 pares de elétrons, então só ela já resolve o problema aqui do nosso complexo. E aí eu vou ter um metal e um ligante, enquanto aqui eu tenho um metal e 2 ligantes. Aqui mostrando para vocês alguns ligantes comuns e o nome que eles ficam no complexo, né? Então, brometo, bromo, para a gente dar o nome, vira bromo, cloro, ciano, etileno de amina, água fica CO, carboxo. Isso aqui é tudo ligante, isso aqui é tudo quem tem par de elétrons livres e que pode doar par de elétrons servindo como um ácido de Lewis. Uma base de Lewis. E aí, essas interações são do tipo ácido-base, né, como eu já falei. E aí aqui colocou um exemplo para a gente escrever, eu vou deixar para vocês escreverem a reação de formação do complexo hexano.
hexa-aqua-cobalto 2. Eu vou dar uns exercícios assim para vocês, mas olha só. Como que a gente vê o nome do complexo? Aqua, vamos vir aqui. Aqua quer dizer que o meu ligante é água. Então, eu tenho água. Hexa significa que eu tenho 6 águas. Então, hexáquo. Hexáquo significa que eu tenho 6 águas. Cobalto é o meu íon central, é o meu metal. 2 é a carga do cobalto, que ele é 2+. Como a água ela é neutra, então a carga do meu complexo vai ser 2+. Esse, então, é o hexacobalto 2. E aí, o ligante polidentado mais importante para a gente na química analítica, na volumetria, para fazer titulações principalmente, né, em várias reações, é o EDTA. O que é EDTA? Ácido. Ó, vamos começar lá da orgânica. Ácido tetracético. Acético tem 2 carbonos, né? Vem do et. Tetracético. Então vamos lá, ó, eu tenho 1 ácido acético, 2 ácidos acéticos, 3 ácidos acéticos, 4 ácidos acéticos. Etileno, diamino, et, né? 2 carbonos. Diamino quer dizer que tem amina no número de 2, então 2 aminas. Então, ácido, etileno, 2 carbonos, diamino, 2 aminas, tetracético, 4 ácidos. Então, esse é o ácido, e resumindo, né, abreviando, esse é o EDTA. O EDTA é o ligante polidentado mais utilizado, mais comum, e ele é hexadentado. Olha só, ele tem par de elétrons, ele tem 6 pares de elétrons que ele pode doar. Ele tem o par de elétrons daqui, cada nitrogênio tem um par de elétrons, ele tem um par de elétrons de cada ácido. Então, ele tem esses 6 pontos em que ele pode doar par de elétrons para um mesmo metal. Então, o EDTA, ele é capaz de doar. Lembra que tinha composto que eu precisava de 6 moléculas de água? Por quê? Porque o metal, ele tinha número de coordenação 6, então ele poderia receber 6 pares de elétrons. Agora, se eu tiver um metal com número de coordenação 6, que ele pode receber 6 pares de elétrons, a água eu vou precisar de 6 moléculas de água. No caso do EDTA, uma só resolve. E por isso, geralmente o EDTA forma complexos 1 para 1, independente do metal. Tem algumas exceções, já vi ali na frente, está anotado, mas independente do metal, a gente forma 1 para 1, o que facilita muito a nossa estequiometria, a nossa reação, a titulação, e por isso é muito utilizado, né, por ser 1 para 1. Então, ele é muito utilizado em titulações complexométricas. O EDTA ele é muito utilizado também em detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, né, para evitar a oxidação por íons metálicos. Por quê? Quando a gente adiciona EDTA nesses compostos, ele vai se ligar aos metais e aí os metais não vão conseguir oxidar os nossos produtos. E outra forma, né, é como se ele capturasse os metais e não deixasse ele livre para estar oxidando esses produtos. Ele também é muito utilizado em uso biomédico, né, quando a gente, inclusive, às vezes vai coletar sangue, tem aquele monte de tubo diferente, não sei se vocês já viram, alguns ali dentro tem EDTA. Por quê? Para aquelar que a gente fala é formar os íons metálicos, né, os quelatos, esses metais que podem estar ali. E aí eles se ligam nos metais e formam os complexos. Então, os ligantes multidentados, como eu falei, eles formam os quelantes, né, os quelatos. Quando eu tenho um complexo em que o meu ligante ele é multidentado, aí eu falo que eu posso chamar aquele complexo de quelato. E normalmente eles são solúveis na água. Então aqui, então uma forma de eu solubilizar compostos insolúveis na água, esses metais, é o quê? É eu formar complexos, formar quelatos, e aí eles passam a ser solúveis na água. Isso influencia diretamente lá no nosso equilíbrio de solubilidade. Então, aqui a gente tem os sítios ligantes, né? No EDTA, como eu falei com vocês, a gente tem os átomos de nitrogênio, que são os 2 nitrogênio diamino, que podem doar par de elétrons, e os oxigênios dos ácidos, que também podem doar par de elétrons.
Então, como o EDTA, ele tem os dois, ele coordena formar compostos de coordenação, né, e, complexos com vários tipos de metais, justamente porque ele tem o nitrogênio e o oxigênio como doador de elétrons. Aqui, como eu falei com vocês, quelato é quando um íon metálico coordena-se com dois ou mais grupos de doadores de um único ligante. Então, se eu tenho um ligante polidentado, eu falo que eu formo um quelato. E aqui eu tenho cobre com a glicina, que é um aminoácido, em que a glicina tem um ponto aqui para doar elétron e o outro aqui, par de elétrons. Então é como se ela tivesse dois dentes, né, para se ligar, se prender aqui no cobre. Eu tenho duas moléculas de glicina ligadas aqui, ó. Uma está aqui e a outra está aqui. Mas cada uma está doando dois pares de elétrons para o cobre. Então, se eu tenho uma mesma glicina doando dois pares de elétrons, ela é polidentada. Então, esse complexo a gente chama de quelato. É quando um metal se liga ao mesmo ligante em mais de um ponto. Isso acontece com o EDTA e aqui no caso está acontecendo também com a glicina. E aí, quando eu tenho metal que se liga com mais de um ligante, isso pode acontecer em etapas. Então, eu tenho metal primeiro, a gente tinha lá, acho que cobre, H2O6, né? Então, primeiro vai se ligar em um ligante, depois esse aqui vem, se liga em mais um ligante, depois se liga em mais um ligante, até, né, formar o complexo inteiro. Essas ligações ocorrem uma a uma, por etapas, e cada uma tem um valor de constante. Então, por isso que eu falei, a constante global para formar tudo no final é a multiplicação das constantes individuais. Então aqui outros exemplos de complexos, né? Eu já falei com vocês que pode ter mais de um íon central, é aquele que a gente chama de polinuclear, pode. Aqui eu tenho, né, o cobalto, OH, enfim, a gente não vai estudar muito isso, é só para mostrar para vocês. A gente tem o ATP, exemplos na área de bioquímica, né? O ATP, que vocês estudam muito lá na biologia, eles são ligantes tetradentados, quer dizer que eles têm quatro pares de elétrons que eles podem doar, e eles se coordenam com magnésio, manganês, cobalto e níquel. A hemoglobina, ela se coordena com o ferro. Por isso, inclusive, fala muito ferro, a gente fala na hemoglobina, enfim. E aí, quando a gente fala em metal, a gente fala em equilíbrio químico também. Então, quando as reações de formação de metal em complexo, as reações de formação de complexo envolvem equilíbrio químico, são reversíveis. Então, eu tenho um metal que vai se ligar com um ligante e vai formar o meu complexo. A constante vai ser o quê? Produto sobre reagente, igual foi até agora. Quando acontece em etapa, essa constante de formação final, ela é a multiplicação das constantes das etapas individuais. Isso ocorre quando a gente tem mais de um ligante. Lembrando, o EDTA ele tem 6 pontos de ligação. Isso não ocorre em etapas, é um ligante só. Quando eu tenho um metal se ligando com EDTA, ele tem 6 pontos de ligação, ele vai doar 6 pares de elétrons, mas isso, como ele é um só, é uma etapa só, uma constante de formação só. Quando eu tenho agora que se liga com a água, são 6 moléculas de água, isso ocorre em etapas individuais, cada etapa vai ter um valor de constante. Uai, o que aconteceu aqui? Peraí. Cada etapa vai ter um valor de constante, então eu vou ter 6, né? K1, K2, K3, K4, K5, K6. E a constante de formação do complexo inteiro é a multiplicação dos Ks individuais. Polidentado, embora 2, 6 pares de elétrons, como ele é um só, é uma constante só. Então, o número de ligantes me diz o número de etapas que eu vou ter e o número de constantes individuais, né? E a constante final de formação é a multiplicação das etapas individuais.
Eu posso escrever também, muitas vezes agora a gente estuda a ligação assim, ou o complexo se desfazendo, depende do que eu tô querendo estudar, né? E aí eu escrevo desse jeito aqui. A reação que tá ali em cima, ao contrário, estão vendo? Eu posso escrever assim? Posso. E aí, aqui, quando a gente fala em complexo, a gente fala em constante de formação, porque eu estou formando o complexo. Quando eu estou estudando o complexo se desfazer, que é esse caso aqui, eu chamo de constante de instabilidade. E eu falei para vocês que a constante da reação inversa é 1 sobre a constante no sentido direto. Então, a constante de instabilidade é igual a 1 sobre a constante de formação. Assim como a constante de formação é 1 sobre a constante de instabilidade, igual está aqui. A constante de, por analogia, instabilidade, porque eu estou vendo se desfazer, eu estou vendo quanto que vai se desfazer do complexo, então eu estou estudando a instabilidade dele. Aqui eu estou estudando a formação dele, e por analogia aqui eu estou estudando a instabilidade, quanto dele vai se desfazer, aqui eu estou estudando a estabilidade, quanto dele vai se fazer. Então a gente tem esses dois tipos de constante no complexo. Quando eu estudo ele se formando, é constante de formação ou constante de estabilidade. Quando eu estudo o complexo se desfazendo, é constante de instabilidade. E uma é o inverso da outra. Então, eu tenho constante de instabilidade, é 1 sobre a constante de formação, ou a constante de formação é 1 sobre a constante de instabilidade. Escreveu a reação ao contrário, a constante é só colocar 1 sobre aquele número. Quando eu tenho o equilíbrio ocorrendo em etapas, eu falei para vocês que cada etapa, ó, essa etapa aqui, ela tem um valor de constante. Essa etapa aqui vai ter outro, outro e outro. E a constante de formação global, ela é a multiplicação das constantes individuais. Aqui eu tenho, depois eu falo melhor disso quando eu estiver fazendo exercício. Então, como eu falei com vocês, a gente estuda nos íons complexos constante de formação, produto sobre reagente. E aí, quando são ligantes multidentados, é uma etapa só, embora seja mais de um ponto de ligação. E aí é uma constante só. E justamente por ser em uma etapa só, essas reações são mais favoráveis. Então, a constante de formação com ligante monodentado, ela é menor do que do bidentado, que é menor do multidentado. Então, quando eu tenho um ligante com mais de um ponto de ligação, a constante dele é maior. E o que significa dizer, constante de formação, o que significa dizer que a constante é maior? Significa dizer que eu tenho mais produto. E se é formação, significa que eu vou formar mais complexo. Então, quando eu tenho compostos com ligantes multidentados, que é o caso do EDTA, por exemplo, que eu falei que ele tem 6 pontos de ligação, ele é hexadentado, ele normalmente tem constantes de formações altos e comparados com os bidentados, com os monodentados, principalmente porque essa reação ocorre em uma etapa só. Então aqui o complexo formado entre o cádmio e 2 moléculas de etileno é maior do que o cádmio e 4 moléculas, não sei qual é essa, mas enfim, entre 2 e 4, essa aqui é maior. O número de ligações é o mesmo, mas como aqui ocorre em menos etapas, se eu tenho só 2 ligantes, ocorre em 2 etapas, essa reação ela é mais favorecida do que essa aqui, que tem 4 ligantes, então ocorre em 4 etapas. Quando a gente fala em EDTA, a gente tem que lembrar que o EDTA é ácido, então ele pode perder esses hidrogênios das regiões ácidas. Então, essas perdas de hidrogênio também ocorrem em etapas, cada um. Então, para perder um, eu tenho um valor de pKa, né? Lembra que eu falei constante ácida? Eu tenho Ka, constante ácida pKa, então aqui é o pKa. Para perder 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, 4 hidrogênios. Quando a gente fala em EDTA, para a gente não ter que escrever isso tudo, a gente coloca, quando a gente quer estudá-lo como ácido, né? Eu quero estudar o comportamento ácido do EDTA. Eu substituo isso aqui tudo por Y e cada hidrogênio desse aqui eu coloco. Então, H4Y. Todo o resto eu chamo de Y, porque não está me importando. Quando eu quero estudar o EDTA,
como um ácido, e o restante eu chamo de, eu represento apenas esses 4 hidrogênios. Assim como a gente viu ácidos polipróticos, H2SO4, que para perder hidrogênio perde em etapas, perde um depois o outro. O EDTA tem 4 hidrogênios ionizáveis, então ele perde esses 4 hidrogênios em etapas, cada um tem um valor de pK, é mais fácil perder o primeiro do que o segundo, o terceiro e o quarto, né? E aí, dependendo do pH do meio, ele vai estar mais ou menos dissociado. Quanto maior o pH, mais dissociado o ácido vai estar, porque eu desloco o equilíbrio para a direita, né? Eu tenho aqui H4Y. Para formar Y4- mais 4H+, o que eu preciso disso aqui? Quando eu aumento o pH, eu estou fazendo o quê? Eu estou diminuindo H+. Se eu diminuo H+, eu desloco esse equilíbrio para onde? Para a direita. Eu desloco para a direita, eu aumento essa fração. Isso serve para todas. Então, quanto maior o pH, mais H+, a gente está tirando do meio, porque para aumentar o pH eu estou adicionando OH-, eu estou tirando H+ do meio, e aí mais o meu EDTA vai se ionizando. De forma que ele pode se ionizar só um hidrogênio, e aí vai formar H3Y-. Ele pode ionizar 2 hidrogênios, H2Y2-, 3 hidrogênios. Isso. 3 hidrogênios, aí ele vai formar HY-, ou todos os hidrogênios, e vai formar Y4-, aqui é 3-, né? Isso aqui vai depender do pH, porque ó, isso aqui libera H3Y- mais H+, H2Y mais H+, HY 3- mais H+, e HY4- mais H+. Quanto maior o pH, menos H+, eu estou retirando isso, então eu vou deslocando todos esses equilíbrios para a direita, eu vou ionizando mais o meu pH, o meu EDTA. E aí, por isso, quando a gente estuda aqui, agora quando eu estudo o pH, e aqui eu tenho um gráfico com as frações de EDTA, ó, peraí, deixa eu limpar um pouco isso aqui, com as frações de EDTA, em pHs baixos, a quantidade de H+ está alta, então esse equilíbrio, eu não consigo ionizar o meu EDTA, fica difícil liberar mais H+ no meio, porque a concentração em pH baixo de H+ é alta, vai deslocar esse equilíbrio para a esquerda. Ao invés de eu conseguir liberar mais H+, eu vou ter que gastar esse H+ e vai deslocar para a esquerda. Eu vou aumentando o pH, então primeiro eu ionizo aí eu vou formar H3Y-, vai aumentando o pH ioniza mais um hidrogênio, aumenta o pH, ioniza de forma que em pH maior do que 10, eu já tenho quase tudo, ó. Em pH maior do que 10, eu nem tenho mais EDTA com um hidrogênio só ionizado, ó. EDTA com um hidrogênio ionizado é esse alfa 1, eu tenho só entre os pHs 0 e 5. Passou de pH 5, um hidrogênio já foi para todos os EDTAs do meio. Aí a gente vem, quando eu chego aqui em pH maior do que 12, todos estão em forma como YH4-, já está tudo ionizado. Então, a gente, dependendo do pH, eu vou ter um tipo de EDTA, uma fração de EDTA, que pode ser sem nenhum ionizado. Quando eu tenho pH menor do que 2, está quase tudo que sem liberar nenhum hidrogênio. Então, tem H4Y, H3Y-, H2Y2-, H3Y- e Y4- quando já ionizou os 4 hidrogênios. Então, como eu falei com vocês, como o EDTA ele é hexadentado, ele forma complexos 1 para 1, o que facilita muito, né? Toda vez que a gente for estudar, praticamente todos os complexos formados com EDTA é 1 para 1, ocorre em uma etapa só, o que faz com que facilite a formação, tem a constante de formação alta, facilita se a gente for fazer alguma titulação, facilita ver a reação, a velocidade da reação, facilita tudo. E até o nosso estudo, porque a gente precisa fazer menos conta quando é 1 para 1, né, gente?
Então ele complexa 1 para 1, exceto se for com sódio, lítio e potássio. Qualquer outro metal a gente considera 1 para 1 a estequiometria. E quando eu estudo o mesmo ligante, que é o EDTA, a formação com vários cátions, quanto maior a carga do cátion, maior será a constante de formação, ou seja, maior a tendência em formar os complexos. Eu falei que constante de formação, quanto maior for, mais produto, mais complexo eu tenho, né? Ou maior a estabilidade do complexo. Constante de formação a gente também chama de constante de estabilidade. E como eu falei com vocês, no caso do EDTA, em pH maior do que 10, a maioria está na forma totalmente ionizada. Aqui, olha, eu tenho um EDTA, isso aqui é uma molécula daquela de EDTA, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, em que eu tenho o metal central, o EDTA, ele é como se ele englobasse, ele forma uma jaula em volta do metal. Olha só, os pontos de ligação. Ácido, etileno, diamino, ó, eu falei que cada amina é um ponto de ligação. Aqui eu tenho uma amina, aqui eu tenho a outra. Tetracético, então aqui, ó, A7, um ponto de ligação, outro A7, outro ponto de ligação, outro A7, outro ponto de ligação e outro A7, outro ponto de ligação. Então o metal ele está ligado no EDTA em 6 pontos diferentes. O EDTA está doando 6 pares de elétrons, está compartilhando 6 pares de elétrons com o metal. Uma molécula grande, eu falei com vocês que depende também do número de ligantes, depende do tamanho. O EDTA, como é uma molécula grande, ela consegue se dobrar todinha aqui e fazer isso. Por isso que alguns compostos, o cianeto, por exemplo, ele tem mais par de elétrons livre? Ele tem, mas ele é pequeno, ele não consegue se dobrar todo, assim, em volta de um metal para estar se ligando em mais de um ponto. Por isso que, para conseguir se ligar em mais de um ponto, além de precisar ter mais do que um par de elétrons, no caso para ser hexadentado, precisa ter 6 pares de elétrons que você pode compartilhar. Além disso, é importante que a molécula seja grande para ela conseguir, né, se dobrar em volta do metal e fazer essas ligações. E aí, como eu falei com vocês, as constantes de... isso aqui eu não vou falar com vocês agora, não. E aí, o pH, ele influencia na seletividade, que a gente vai ver isso quando a gente for estudar, principalmente as titulações. De acordo com o pH, e aí facilita mais, e como a gente viu que o EDTA influencia diretamente na ionização do EDTA, e aí de acordo com o pH em que eu estiver trabalhando, eu consigo titular, eu consigo complexar metais diferentes. Para cada pH, o EDTA ele tem uma especificidade diferente para trabalhar. Então eu posso ter uma mistura de metais. Eu quero complexar o cálcio, eu vou trabalhar em que pH? Aqui por volta de pH 8. Mas tem ferro no meio. Não tem problema. Em pH 8 eu vou complexar o meu cálcio. E aí aplicações, né, do equilíbrio de complexação. A gente aplica em gravimetria, quando a gente quer determinar níquel, por exemplo, né? Primeiro a gente precipita e depois, para precipitar, a gente forma o precipitado, o complexo. Quando eu quero separar espécies metais, para separar metais, eu posso fazer, por exemplo, eu tenho prata e mercúrio, eu quero separar, eu jogo NH4 e NO3 no meio, porque o NH3 ele vai complexar o amônio aqui, vai complexar quem? Só a prata não complexa o mercúrio, a gente consegue separar. Às vezes eu preciso mascarar algum composto, por exemplo, eu quero determinar cálcio e manganês e magnésio, mas no meio tem manganês e eu não quero que ele interfira na minha reação. O que eu faço? A gente mascara ele com trietanolamina e ele vai formar esse complexo de forma que o manganês não fica mais disponível para reagir com EDTA. E aí quando eu fizer a titulação, o EDTA vai reagir só com cálcio e magnésio. Às vezes a gente quer determinar, eu quero formar um complexo colorido, muitos complexos têm cor, para eu visualizar alguma coisa, eu quero detectar se ele tem algum metal ou não. E aí a gente faz o quê?
a gente forma um complexo, que aí eu determino se formar a cor ou não, se tem ou não, enfim. A gente utiliza muito o EDTA como titulante. Quando a gente faz titulações complexométricas, normalmente o titulante é o EDTA, pelos motivos que a gente já falou. Ele é hexadentado, ele forma complexo 1 para 1, né? Ele, enfim, tem altos valores de constante de formação. De acordo com o pH, eu consigo complexar compostos diferentes, e aí, então, isso tudo facilita pra gente. Aqui, com formação de complexos coloridos, eu já expliquei para vocês, não vou falar mais. Agora, olha só. Agora vamos tentar relacionar o conteúdo anterior com esse aqui, né? Está muito ligado ao equilíbrio de solubilidade com o equilíbrio de complexação. Por quê? Olha só, porque o cloreto de prata, quando ele está em água, o cloreto de prata ele não se dissolve quando está em água ou é ácido forte, mas ele se dissolve quando tem amônia. Por quê? Porque o cloreto de prata, ó, ele tem um KPS muito pequenininho. Olha só, 10 a menos 10. Isso quer dizer que se eu jogar isso aqui na água, né, não vai dissolver. A maioria vai ficar o quê? Na forma sólida. 10 a menos 10, gente, é desprezível o tanto que dissolve. Só que se no meio, então quando eu jogo, eu tenho aqui a água, eu joguei aqui dentro cloreto de prata, o que vai solubilizar em forma de prata é muito pouquinho, gente, é 10 a menos 10, então vai ficar tudo insolúvel mesmo. Mas, se eu jogo aqui no meio NH3, o que acontece? O NH3, esse pouquinho, esse desprezível que está aqui, reage com o NH3 e forma complexo. Forma o complexo que é solúvel. E aí, observem que isso ocorre em 2 etapas. Quando acontece isso, quando esse NH3 reage com esse pouquinho de prata, com esse desprezível de prata que solubilizou, o que acontece, gente? Quando essa reação acontece, o que está acontecendo é que eu estou gastando essa prata. Concorda comigo? Eu estou gastando essa prata para formar o complexo. E segundo Le Chatelier, se eu gasto a prata, eu tenho que repor. E aí o que acontece? O meu equilíbrio se desloca para a direita. E eu vou aumentar essa quantidade. Isso aqui vai se desfazendo. O cloreto de prata, que está aqui no fundo, vai se desfazendo. Por quê? Porque ele vai liberando cada vez mais prata para repor a prata que foi gasta formando o complexo com NH3. Então é uma forma de quando eu jogo o cloreto de prata, solubiliza muito pouquinho, mas eu sei que segundo Le Chatelier, se eu diminuir isso aqui, o equilíbrio vai se deslocar para a direita e vai formar mais. Então é uma forma de eu forçar esse equilíbrio para a direita. Como que eu diminuo a prata? Eu reajo essa prata com outro composto de forma que ela some. Se ela some, eu desloco o equilíbrio para a direita, eu vou aumentando e aí eu vou diminuindo o cloreto de prata, eu vou diminuindo esse sólido. E por isso que a gente diz então que quando eu jogo em água, não se dissolve. Mas quando eu jogo, tem o NH3 no meio, essa dissolução acontece. E aí, então, eu tenho a reação de solubilidade seguida de reação de complexação. Ah, e outra coisa, olha o valor da constante de formação desse complexo, 10 elevado a 7. Ao contrário da constante de antes, que é pequenininha, né, menor do que 1, uma constante menor do que 1 significa que eu tenho muito produto, muito reagente e pouco produto. Mas uma reação 10 elevado a 7 significa que eu vou ter muito disso aqui e praticamente nada de reagente. Quer dizer que eu vou mesmo gastar isso aqui. Gastando isso aqui, eu vou deslocando o equilíbrio de cima para a direita, eu vou solubilizando o cloreto de prata. Aqui só mostrando para vocês o que eu acabei de falar. Então ocorre em 2 etapas, eu tenho o KPS, depois a constante de formação, reação de solubilidade, reação de complexação. Se eu quiser escrever a reação global, é só juntar as duas tirando o intermediário, aquele que se repete, né? Escreve a reação global, somei as duas. E qual que é a constante dessa reação global? É a multiplicação das etapas. Se a primeira etapa é KPS e a segunda é KF, a constante global é KPS vezes KF. E eu escrevo aqui, mesma coisa, ó, produto sobre reagente é a minha constante global.
Então, o que a gente conclui disso? Que a solubilidade de compostos insolúveis, ela aumenta quando eu consigo formar íons complexos. A solubilidade do cloreto de prata aumentou porque eu consegui formar íon complexo com a prata. E aí aqui, calcule o valor da constante de equilíbrio global de formação para a dissolução de CuOH2 em amônia após formar o íon complexo CuNH3 4,2+. Olha só, primeira coisa que vai acontecer aqui, dissolução de CuOH2. Então eu sei que isso é tipo o que a gente fez antes, eu sei que isso é um sólido, dissolução, vai formar Cu2+, mais 2OH-. Eu tenho KPS aqui, que é 2,2 vezes 10 a menos 20. Gente, olha como é pequenininho. Então, quase nada que forma disso aqui, se for só essa reação. Mas aí eu vou formar um complexo. Como que eu vou formar o complexo? O meu complexo, ele é cobre, então esse metal ali de cima vai formar complexo com NH3. Quantos NH3, gente? 4. 4 NH... Opa, coloquei NH4, né? Oxi. 4 NH3. E aí eu vou ter aqui o meu complexo NH3 4, 2+, né? E eu tenho aqui a minha constante de formação, que agora é alta, ó, 10 elevado a 12, então é um número muito grande. E aí ele quer saber o constante global. Eu vou deixar para vocês fazerem aqui, é igual a gente fez aqui. Façam inclusive a reação global, que é o quê? É somar essas duas, cortando esses dois aqui. Eu vou somar, então vai ser esse mais esse formando esse mais esse. E a constante global é a multiplicação desses dois. A multiplicação desses dois. Só resolver, tá bom? E aí agora, equilíbrio de solubilidade e complexação. Continuando. Calcule a solubilidade molar do brometo de prata em uma solução 1 molar de NH3. Ele deu o KPS e deu o KF. Esse aqui eu vou ter que fazer aqui. Peraí. Então vamos lá. Ele quer que eu calcule a solubilidade do brometo de prata, que é então, o que é a solubilidade do brometo de prata? Solubilidade molar é o número de mols de brometo de prata que se solubiliza, né, por litro, a concentração. Então, eu sei que aqui eu vou ter o valor de KPS, KPS é igual a 7,7 vezes 10 a menos 13. E como que é o KPS? É AG mais vezes BR menos, né? Isso aqui entra na minha conta? Não, porque é sólido. Mas a solubilidade molar é quanto disso aqui, a concentração disso aqui que vai solubilizar. Importa quanto eu tenho no início? Não, porque não vai entrar aqui. Mas eu tenho uma quantidade no início e um pouquinho vai solubilizar. Quanto? Não sei. Vou chamar de X. Poderia, mas eu não quero, eu quero chamar de S. Então, quanto que vai solubilizar? S, que é a minha incógnita. Essa quantidade de solubilizar vai formar quanto de prata? S também. E vai formar quanto de bromo? S também. Ou X, tanto faz, né? Eu tinha uma quantidade no início, um pouquinho de nada vai solubilizar. Quanto? X ou S, tanto faz. Vai formar quanto de prata? X ou S, tanto faz, e bromo também. Então, meu KPS é S vezes S. Beleza. Só que é um pouquinho, mas ele falou que forma, tem amônia no meio. Se tem amônia no meio, vai formar complexo. A prata vai vir e vai complexar com o NH3 e vai formar AgNH3 2+. E aí, então, eu tenho quanto de prata no início?
eu tenho S, né? Que tá aqui. Eu vou... E quanto de NH3? NH3 ele me deu a concentração, ó, 1. Vai formar quanto de prata aqui no final? Vai formar quanto de prata aqui no final? Como a constante de formação é muito alta, eu considero que toda a prata reage, né? Então, S aqui também. E aí, então, eu vou agora colocar a reação global aqui para vocês. Eu tenho... Como que é a global? Vou somar. Somar esses dois, isso quer dizer que, igual a gente fez antes, eu vou cortar as pratas. Então, eu tenho a GBR, repetindo aqui, a GBR, deixa eu aumentar aqui. A GBR mais 2NH3, formando a GNH3, 2, mais BR-. Essa é a minha reação global que está acontecendo. Quanto eu tenho de AgBr? Importa? Não, porque eu já vi que não, é sólido, não entra. NH3, eu tinha 1, se aqui reagiu S, eu tinha 1, voltando aqui, reagiu tudo. Quanto que sobrou? 1 menos S, né? 1 é muito maior do que S. Mas assim, então eu tinha 1 no início e eu fiquei com quanto no final? 1 menos S. A GNH3 eu formei quanto? S. E bromo eu formei quanto? S também. Certo? Essa quantidade aqui, um menos S, é tão pouquinho que é desprezível, eu posso considerar só um aqui. E aí agora eu tenho que KPS, a constante dessa reação global vai ser o KPS vezes o KF. E ela é o que? Produto sobre reagente. Quem é meu produto? A GNH3, 2. Ai, peraí que agora deixa eu tentar abrir outra. Ah, não vai dar. Vai. Não, não foi. Deixa eu apagar então um pedaço, porque eu consegui rabiscar mais. Gente, peraí. Então, eu formei aqui a minha reação global. Eu tenho que a constante dela vai ser o meu KPS vezes o minha constante de formação, né, a global. E eu tenho que produto, que é a GNH3, 2 mais, vezes BR-, dividido por NH3 ao quadrado. KPS vezes KF, o KPS é 7,7 vezes 10 a menos 13, o KF é 1,6 vezes 10 elevado a 7, foi tudo dado lá. A GNH3 é S, BR- é S. NH3, gente, eu falei pra gente considerar 1, né? Porque a quantidade que diminui aqui é pouquinho, então é sobre 1. Então, eu vou ter aqui S ao quadrado, resolvendo isso aqui, S ao quadrado é igual a 12,32 vezes 10 a menos 6. S é igual a 3,51 vezes 10 a menos 3. Então, o valor de S é isso. E S é o quê? É quanto solubilizou de AgBr. Lembra que a gente viu aqui no início? Então, é a solubilidade dele. Equivale também. É a quantidade que eu tenho de bromo? É, mas também é a quantidade de AgBr que solubilizou. Então, eu tenho aqui a solubilidade molar do bromo. E aí, aqui, no próximo, pede para fazer a mesma coisa. Eu vou deixar por conta de vocês. Se tiver dúvida, a gente faz no Meet. Certo? E aí agora aqui, um metal de valente, deixa eu voltar aqui agora de novo.
Um metal divalente reage com um ligante para formar um complexo 1 para 1. Beleza, então eu tenho aqui que o complexo é metal mais ligante. Calcule a concentração, vai formar um complexo 1 para 1, vai formar isso aqui. Calcule a concentração do metal em uma solução preparada pela mistura de volumes iguais. Então, se eu tenho volumes iguais, se eu estou misturando, um é concentração 0,2, o outro é concentração 0,2. Quando eu junto os dois, a concentração cai pela metade. Lembrem-se disso, tá? Se eu estou misturando volumes iguais, a concentração cai pela metade. Então, qual que é a concentração inicial do metal? 0,1. E do ligante 0,1, porque eles estavam em recipientes diferentes. Juntei, eu dobrei o volume. Se eu dobrei o volume, eu diminuí a metade a concentração. Calcule a concentração do metal de uma solução preparada para mistura de volumes iguais do metal e do ligante. Então, eu sei que a constante de formação, a gente, é 10 elevado a 8. Então, eu posso considerar... Constante de formação, 10 elevado a 8. Eu posso considerar... Opa, deixa eu escrever mais embaixo. Que praticamente tudo isso aqui vai virar complexo, porque é muito alta essa constante. Agora, ao invés da solubilidade que a gente considera que quase nada vai, praticamente tudo se transforma em 0,1. Alguma coisa vai sobrar aqui. Alguma coisa vai sobrar. Então, eu considero que tudo forma 0,1, só um pouquinho que volta. Então, quanto que volta? X. Quanto que vai voltar aqui? X. E vai diminuir aqui muito pouquinho. Quase tudo fica como 0,1. E aí, agora eu venho aqui, constante de formação é o meu complexo dividido pelo metal vezes o ligante. 10 elevado a 8 é igual ao complexo que ao complexo que é 0,1 menos x dividido por x vezes x. Isso aqui vocês vão vai dar 10 elevado a 8x ao quadrado é igual a 0,1 menos x, 10 elevado a 8x ao quadrado mais x menos 0,1 é igual a 0. Resolvendo isso aqui, vocês vão achar delta igual a 4,000,000 e 1. Não cabe aqui, peraí. Delta é igual a 4.000,001. Delta é isso aqui. E o valor de x é 3,16 vezes 10 a menos 5. Resolvendo isso aqui. Valor de x é a quantidade que eu tenho aqui. Pô, olha só como é desprezível. 0,1 menos 3,16 a menos 5, eu realmente podia desprezar esse x aqui. Mas essa é a concentração do metal e do ligante. E, por fim, a constante de formação. Deixa eu vir aqui agora, abrir um novo. A constante de formação do complexo a constante de formação do complexo prata, etileno, diamina é 5 vezes 10 elevado a 4. Então, eu tenho Ag mais etileno, né? Eu vou chamar o En aqui, formando Ag, N, N mais. A constante de formação é 5 vezes 10 elevado a 4. Calcule a concentração com uma solução de 0,10 do complexo. Então, a concentração do complexo é 0,10. Alguma coisa vai se desfazer, muito pouquinho, porque a gente já viu que a constante de formação é 5 vezes 10 elevado a 4. Então, quanto? X. Vai formar X aqui, vai formar X aqui. Sobra quanto aqui? 0,1 menos X. E aí,
é só resolver igual a gente resolveu o de antes. Eu vou deixar por conta de vocês também, qualquer coisa a gente vai conversa no Meet, né? Eu tiro a dúvida no Meet, mas é para resolver igual a gente resolveu o de antes e a resposta vai dar 1,4 vezes 10 a menos 3. Tá certo? Bem, o que eu tinha para falar sobre equilíbrio de complexação para vocês é isso. Beijinhos e bons estudos!